Qual é a novidade, Hernan? A novidade é que o Alisson vai ser jogador do Fluminense. E aí você vai falar, André, tá fechado, você crava e tal. Eu vou acreditar quando ele tiver com a camisa do Fluminense, né? Depois do episódio Corinthians. Mas... Quer dizer, se for lá visitar, tal... Também não quer dizer nada, não quer dizer nada, tá. Ó, ele foi visto lá nas Laranjeiras, não quer dizer nada. Quando ele estiver em campo, a gente acredita. É isso. Quando ele estiver na coletiva lá, anunciando. Não, nem isso. Eu lembro do Wagner Love na coletiva. Você lembra dessa daí? E nem foi jogado. Renato Gaúcho no São Paulo. Renato Gaúcho no São Paulo, mas o Wagner Love foi apresentado também no Corinthians. Mas verdade, assim, hein? o Alisson já se despediu dos companheiros do São Paulo ontem. Deu um abraço, foi uma despedida legal, inclusive, ele agradeceu, o próprio Alisson agradeceu muito a diretoria do São Paulo pela confiança e tal, por tudo que, ele teve uma conversa com o presidente Maciz e com o Rui Costa, e o Alisson agradeceu muito, assim, esse apoio que o São Paulo acabou dando a ele nos últimos dias, porque nas entrevistas que a gente viu para alguns colegas aí do Rui Costa, o executivo, ele defendeu, ele praticamente assumiu ali uma defesa pro Alisson, né, nesse episódio todo e claro, né, isso confirmando, inclusive uma informação que a gente trazia aqui no Fala Fonte, que o São Paulo via o Alisson muito mais como vítima nessa negociação frustrada que foi com o Corinthians. Então o Alisson foi um cara acolhido pelo São Paulo, treinou, tá bem fisicamente, poderia ter sido relacionado, e aí pinta essa oportunidade do Fluminense. O São Paulo coloca uma cláusula ali de 1 milhão se ele jogar contra o Fluminense. A mesma cláusula. Tem essa cláusula, se entrar em campo contra o Fluminense. A opção de compra é de 2,5 milhões de euros. 15 milhões de reais. Mais ou menos uns 15 milhões de reais. E se ele atingir umas metas, esse valor global final ele aumenta. Então, assim, o São Paulo coloca várias cláusulas, várias metas ali, pensando que o Alisson vai se dar bem lá no Fluminense e vai ser comprado no final do empréstimo. É bom para ele para renovar os ares, ele dificilmente teria, por mais que o São Paulo estivesse blindando o Alisson, ele teria espaço no time do Hernan Crespo. É importante a gente falar também que o Zubeldia deu o aval para essa contratação, conversou com o Alisson, sabe que o Alisson quer muito voltar a ter melhores momentos na carreira dele, e é verdade, a bem da verdade é essa, assim, esse imbróglio todo, tudo que aconteceu da negociação frustrada com o Corinthians, acabou que o Alisson foi demovido um pouco da ideia de querer voltar para o São Paulo e chegar ao Fluminense com tudo, e ele veio com muito bons olhos. O Fluminense vai disputar tudo esse ano. E dá para acrescentar a boa relação que ele tem com o Zubeldia. Foi o Zubeldia que pediu a contratação dele no Fluminense, né? Pelo que eu soube também. Indicou ali, falou, olha, o Alisson tá uma boa. O Fluminense que já tinha perdido alguns jogadores ali no meio campo, o Lima, né, que foi embora pro time do México. O Bernal que machucou também. Bernal machucou. Então o dono da posição hoje é o Martinelli, tá? É o cara que manda no meio campo do Fluminense. É uma posição parecida com a do Alisson, inclusive. Não, Martinelli é top. Bom, Martinelli, pra mim, é jogador top do futebol brasileiro. Renovou até 2030 com o Fluminense. Entre os volantes aí. E o Alisson, ele queria sair, né? Ele queria ter mais minutos. Ele ia acabar ficando no São Paulo se a situação tivesse mais irreversível, assim, se nenhum clube fosse atrás dele. Até o staff dele estava buscando outros clubes. Teve sondagem de Santos, não chegou a avançar. Teve sondagem de outros clubes. Ele estava esperando uma oportunidade do Remo, dos Estados Unidos. Mas aí ele não tinha aquele clima já no São Paulo. A questão se ele voltasse ao Morumbi se jogar, como seria a recepção dele novamente, né? Então ficou um clima um pouco insustentável. Pintou o Fluminense, que estava de olho no mercado em busca de um meio-campista, e o Zubeldia aprovou a contratação. E vai ajudar o Zubeldia bastante. Eu acho que ele pode render. Cara, eu tinha gostado muito, sabe do quê? Das entrevistas do Zubeldia, cara. Não. Não? Achei ele era explosivo. Não acho não. As entrevistas dele, essas últimas aí, têm sido realmente muito boas. As últimas sim. No São Paulo, em algum momento ali, tudo bem, ele estava pressionado e tal, mas ele tem dado boas entrevistas. O Crespo também, é verdade, né? Você acha boas as entrevistas do Crespo? Não. Pergunta... Cara, eu acho. É que eu entendo que talvez, assim, às vezes ele é muito sincerão, né? Eu entendo que às vezes o torcedor do São Paulo talvez não goste de ouvir o que ele fala, mas eu tenho eu não sei se o torcedor de São Paulo que tá no chat vai ajudar nisso, mas
eu tenho escutado de torcedores do São Paulo, não só nas redes, mas também por aí que eu encontro e tal, assim, o São Paulo evoluiu, tá? O São Paulo saiu daquela draga que a gente falava que o Crespo não vai aguentar isso aí, o São Paulo politicamente está em frangalhos e tal, tá uma draga, beleza. O São Paulo evoluiu, ganhando do Flamengo, ganhando do Grêmio, ganhou fora Coritiba, assim, no Brasileiro foi tendo uma retomada, hoje é o vice-líder com o mesmo número de pontos do líder Palmeiras. Chega na semifinal do Campeonato Paulista, aí escala o Luan, o time deu uma modificada, o time não jogou nada, o time não chutou a gol. Sim. O time não chutou a gol. Saiu o Danielzinho, né? Foi inoperante na semifinal. Eu ouço de muito torcedor de São Paulo que, assim, agora era o momento de você mudar um pouco o status. Entendi. De você evoluir, de ter uma evolução. E o jogo contra o Palmeiras traz um viés de tipo assim, será que esse time vai ter uma evolução? Tipo, já batemos no teto porque aqui, agora né? Porque agora começa a vir pedreira. Vai jogar contra a Chapecoense em casa? Beleza. Chapecoense não é o melhor time do Brasileirão, mas é um time que requer cuidados. O Dalpozo tem um jeito de jogar já há um tempo. É um time traiçoeiro. Daqui a pouco você vai pegar o Atlético Mineiro. Daqui a pouco você vai pegar o Palmeiras, de novo num clássico. Então, assim, muita gente que eu conheço de torcedor de São Paulo e nas redes sociais também, tem essa dúvida de, será que agora é o momento de mostrar essa evolução? Opa, na semifinal do Paulista não mostrou. Mas o São Paulo essa é a discussão, não. O São Paulo estava bem nos últimos jogos, tinha tido uma evolução. Aquela invencibilidade de 8, 9 jogos. Exatamente, aí... Cara, mas eu entendo a rede social, você pegou um adversário tão forte ou mais forte que o Palmeiras fora de casa. Mas o ponto que ele traz também é importante, porque o São Paulo foi muito mal contra o Palmeiras e tava vindo uma sequência muito boa. Mas de evolução, evolução. Mas tudo bem, não é que... Mas tudo bem, você enfrentou um clássico ali, é pau a pau, gente. Mas não dá pra... Eu entendo a rede social, mas não dá pra sempre ficar nesse vai e volta, assim, porque é complicado, Isso. O time tava bem. E quando eu falo que eu gosto das entrevistas, é ouvir o técnico e quando ele consegue ser claro nas ideias dele. Você pode concordar ou não. Poxa, era pra ter escalado o Danielzinho ou não, mas ele explicou o motivo. Não... Errado ou não, né? E aí você pode discutir. Tem técnico que não consegue explicar. Ele pode errar como ele errou quando ele falou que o São Paulo, a meta era 45 não é errar, pontos. não é nem errar ou acertar. É assim, a escolha que ele fez deu certo? Não. Faz sentido ou não? Né? A visão dele fez sentido, mas não deu certo. Essa é a questão. Ou assim, ele consegue explicar por que ele tomou aquela decisão? Acho que é essa a questão. Sim. E as entrevistas do Zubeldia eu acho muito boas. Eu consigo ouvir o Zubeldia e me acrescenta quando eu ouço o Zubeldia falar. Tem técnico que não acrescenta, o Zubeldia acrescenta. Sempre foram pelo menos assim, a minha, pra mim, né? Pra mim, pelo menos. Tem mais gente saindo do... O Tintin tá aí já? Tá, bateu 1000, o Tintin chegou. O que você ia falar? Não, tem mais gente saindo do São Paulo, né? Informação que o Hernan trouxe ontem também. Aqui. Ferrarese. Sim. Ferrarese tá indo embora. Assim, é um excelente negócio. Queria trazer até um bastidor dessa negociação, que o Ferrarese, ele já tinha sido contactado, já tinha uma negociação acontecendo em janeiro. São Paulo tentou colocar alguns atletas ali, que eram o Vitinho, o Savarino e tal, e acabou não acontecendo. Por quê? Porque é muito difícil você convencer 2 jogadores e 2 clubes negociando. É salário, é tempo de contrato, mexe com o empresário. Então, as trocas que São Paulo e Botafogo tentaram fazer no começo do ano não aconteceram. Só que sempre teve o interesse do Botafogo no Ferrarese. E aí, eles voltam agora nessa semana e fazem uma proposta de empréstimo com opção de compra. O São Paulo, num primeiro momento, recusou a oferta principalmente pela opção de compra. No primeiro momento, a opção de compra que o Botafogo tinha colocado era 3,5 de euros. E aí o São Paulo falou, não, o Ferrarese é um jogador que vale mais, ele é um jogador de seleção do seu país e tal. Mas vocês não estão usando aí. Aí é uma questão com comissão técnica e tal. Escolha da comissão. Escolha da comissão, mas ele é um jogador que está apto, treina, tá bem e tal, e é um jogador valorizado no mercado. Porque além do Botafogo, teve o Inter Miami querendo contratar o Ferrarese. Então o São Paulo consegue aumentar a opção de compra, passa de 3,5 na última negociação 6 e fecha assim, com mais 1 de bônus. Então pode chegar até 7 de euros se ele atingir esses bônus. Não me disseram se eram
metas fáceis ou mais difíceis, entendo que são mais difíceis, porque se você aumentar a negociação de 3,5 para 6 e aí coloca mais um de bônus, esse bônus deve ser tipo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, fazendo gol em final e tal, que é natural você colocar isso nessas metas. E aí eu tô falando de uma dedução que eu tenho pela negociação que foi se encaminhando. Mas foi tudo muito rápido, porque o jogador topou já logo de cara a negociação. O São Paulo entendia que era uma maneira de você valorizar um ativo seu numa vitrine como o Botafogo, que ele não estava jogando no São Paulo, e aí o martelo foi batido ontem. Ele é aguardado hoje no Rio de Janeiro, o Ferrarese, para exames médicos, assinatura de contrato. 1 ano de contrato por empréstimo até o final de 26, com essas opções de compra, e é importante também citar que o São Paulo vai receber uma grana pelo transfer. Pelo empréstimo. Então. 800 mil reais. 400 agora numa paulada e mais 400 de metas curtas agora dele entrar em campo, minutagem e tal. Ainda, né? Ganha uma grana no transfer, aumentou a negociação da opção de compra. E, cara, é um jogador que você vai ter uma vitrine. O Botafogo é uma vitrine. Mas é engraçado, né, que tem o Vitinho, tem o Matheus Ponte, né? Não, era uma carência do Botafogo no mercado. Zaga. Era o Barbosa e o Bastos. No São Paulo ele era mais improvisado ali do lado direito. O Zubeldia usou ele muito de lateral. De lateral, mas ele é zagueiro. Na seleção venezuelana, ele é zagueiro. E é isso, ele é um zagueiro pela direita. Então o Matheus Ponte não precisa mais ser improvisado ali. O Matheus Ponte, ele foi mal, assim, como zagueiro, porque ele é um lateral direito, ele não é um zagueiro. Não é um zagueiro, E o Botafogo tá em busca no mercado de um zagueiro, que tem o Bastos, Barbosa, o Ítalo, que foi contratado agora junto ao Toronto. Tem o Fernando Marçal, que é um lateral que agora virou zagueiro. E agora chega o... Aliás, e não deu certo o Dantas, né, que o Botafogo queria. A gente tava falando, e já vou chamar o Bruno Andrade de quando o técnico explica, e é claro, o Anselmo outro dia explicou bem o Matheus Ponte. Não é que ele joga com 3 zagueiros, ele defende com 4 jogadores, e aí o Matheus Ponte joga como lateral. Sim. A visão dele, ele explica o porquê daquela escolha. O Anselmo é muito bom treinador. Gosto também, gosto das entrevistas também.